Olá, amigos. Meu nome é Doutor Dallagnol e estou aqui com o Júlio Noronha. Nós trabalhamos como procuradores no caso Lava Jato e hoje nós queremos conversar com você sobre o desmonte do quebra-cabeça da Lava Jato. Imagine um grande quebra-cabeça formado de muitas peças e quando você olha para cada peça você consegue enxergar determinadas imagens, mas também pedaços de outras imagens que você só consegue compreender quando as diversas peças são juntadas. E ao mesmo tempo, se alguém retira peças desse quebra-cabeça, espalha elas, é muito mais difícil para você formar essa imagem como um todo. E é esse espalhar de peças que está acontecendo hoje na Lava Jato, não é, Júlio? É isso mesmo, Deltan. E a comparação com o quebra-cabeça é muito boa, porque na Lava Jato foi descoberto um esquema de corrupção na Petrobras, que era a nossa primeira imagem. Uma imagem formada por 3 peças que se encaixavam: as empreiteiras que pagavam a propina, os lavadores de dinheiro responsáveis por fazer a entrega da propina e os agentes públicos e políticos que recebiam esse dinheiro. Essa era a nossa primeira imagem, com peças que se encaixavam. No entanto, a gente descobriu que essas peças se encaixavam com outros esquemas de corrupção. Tanto é que houve denúncia contra esquemas de corrupção na Caixa Econômica Federal, em outros ministérios também da Administração Pública Federal. E esses esquemas foram descobertos porque determinadas peças, por exemplo, dos lavadores de dinheiro, alguns revelaram que lavaram mais de R$ 1 bilhão para pagamento de propina, também pagavam propina ou eram os responsáveis por fazer a transferência de dinheiro em outros esquemas, ligando essa figura que antes era da Petrobras a outros esquemas. No entanto, no decorrer da operação, o Supremo Tribunal Federal traçou uma linha que foi interpretada muitas vezes para mandar essas peças que se encaixavam antes na nossa investigação para outros lugares. Um exemplo claro disso foi a nossa investigação sobre um lavador de dinheiro apontado como operador de propina do PSDB, que só foi descoberto porque um operador financeiro que também trabalhou na Petrobras também fazia transferências irregulares para esse agente. Além disso, 3 empreiteiras que também eram investigadas na Lava Jato aqui em Curitiba também fizeram pagamentos para esse lavador de dinheiro. São peças que se encaixavam aqui em Curitiba e também se encaixavam em outro esquema. Então deixa eu ver se eu entendi. A gente tinha peças que vieram de diferentes investigações de diferentes casos e só foi possível montar esse quebra-cabeça desse caso criminal contra esse lavador de dinheiro apontado como operador do PSDB, porque esses casos estavam todos em Curitiba. E quando a gente fala desses esquemas se cruzarem, a gente está falando que não só lavadores de dinheiro atuavam para diferentes empreiteiras e diferentes órgãos públicos e diferentes partidos e políticos, mas também as empreiteiras atuavam não só em órgãos públicos federais, mas em estados e municípios espalhados pelo Brasil. Isso gera uma grande teia criminosa. E como o Júlio colocou, veio essa decisão do Supremo no final de 2015 e criou um limite para a Lava Jato em Curitiba, dizendo que só podia ficar na Petrobras. Então, esse caso, a gente tem como uma consequência dessa decisão do Supremo, não é? E pior, não é nenhuma consequência a rigor dessa decisão, a gente poderia entender ela de modo diferente, mas é uma aplicação cega dessa decisão do Supremo que gerou essa separação desse caso, que foi reunido em Curitiba e agora ele foi deslocado para outro estado do país. Mas isso não acontece só nesse caso, tem uma série de casos em que está acontecendo isso, né? Vários outros casos, né? Isso foi verificado aqui em Curitiba, e para lembrar de alguns, o caso mesmo de Belo Monte, o caso envolvendo também uma instituição financeira de São Paulo também, que faziam parte desse grande quebra-cabeça que é investigado aqui. Acontece que o próprio legislador, a lei, já determina que casos que sejam próximos, que tenham essa conexão, devem ser investigados no mesmo lugar. Não existe essa determinação em lei? Com certeza, o Código de Processo Penal fala que quando investigações se relacionam de modo muito próximo, quando as provas sobre uma infração, sobre as provas de um crime, ajudam a provar outro crime ou vice-versa, quando isso acontece, essas investigações devem tramitar em conjunto. Isso é o que diz a nossa lei, justamente porque só assim que você consegue montar o quebra-cabeça. Então, na nossa visão, essa decisão do Supremo de 2015, que limitou a Lava Jato em Curitiba a Petrobras, não pode ser interpretada cegamente, em primeiro lugar, porque ela não mudou a lei continua a valer. Em segundo lugar, porque o que a decisão do Supremo disse é o que deve ser incluído em Curitiba e não o que deve ser excluído. O que o Supremo disse é que os crimes praticados dentro da Petrobras têm uma relação tão próxima que eles devem ficar em conjunto, eles devem ficar em conjuntos para que se possa formar a imagem dos crimes de modo completo. Isso não exclui a possibilidade de que esses crimes tenham uma relação próxima com outros crimes praticados fora da Petrobras. Em terceiro lugar, os crimes que têm relação próxima vão ficar juntos se a gente interpretar de modo coerente os diversos precedentes, outros do próprio Supremo Tribunal Federal,
e de outras cortes e tribunais pelo país. Isso porque quando a gente olha a própria Lava Jato, a gente vê que, mesmo não estando dentro da Petrobras, crimes próximos ficaram sendo investigados no mesmo lugar. Veja o que aconteceu lá no começo da Lava Jato. Se investigavam 4 organizações criminosas de doleiros, essas organizações situadas em lugares diferentes do país, mas todos os tribunais entenderam que a investigação deveria ficar em Curitiba porque os crimes estavam relacionados de modo próximo. Em seguida, se descobriu um crime praticado por Paulo Roberto Costa ligado a uma dessas organizações criminosas. E mesmo não sendo um crime de dolagem de doleiros, porque existia uma relação próxima, as cortes entenderam que tudo deveria ficar em Curitiba. Em seguida, a partir de Paulo Roberto Costa, se descobriu que a corrupção acontecia não só debaixo da guarida dele, não só na diretoria de abastecimento na Petrobras, mas em outras diretorias da Petrobras. E de novo, porque os crimes tinham uma relação próxima, os tribunais entenderam que tudo deveria ficar junto. E, na mesma linha, sendo coerente com tudo isso, quando a gente descobre outros crimes relacionados a esses próximos, ainda que aconteçam fora da Petrobras, a lógica é que tudo continuasse em Curitiba, não é, Júlio? É verdade, até porque isso facilita a compreensão. É como montar um quebra-cabeça. Você precisa unir e manter juntas as peças para você compreender, visualizar aquela imagem. A mesma coisa acontece na investigação. Você precisa reunir provas e colocá-las próximas para que você possa compreender aquela imagem. Tanto é assim que vários réus já perceberam que separar essas peças, separar as provas da investigação aqui de Curitiba, dificulta a compreensão, dificulta descobrir qual foi o crime, dificulta levar a julgamento esses crimes. Tanto é assim que mais de 360 pedidos para tirar casos de Curitiba já foram apresentados aqui na Lava Jato. E o efeito de se separar essas peças é diminuir a compreensão, é dificultar a compreensão daquilo que aconteceu, é dificultar a investigação. E essa é uma das razões pelas quais a Lava Jato em Curitiba funcionou. Essas e outras razões fizeram com que investigação de corrupção e punição de corrupção, que é muito difícil acontecer no Brasil, funcionasse. Nós vemos ainda que várias das peças do quebra-cabeça que foram espalhadas para outros lugares, a gente tem peças do quebra-cabeça que foram espalhadas pelos tribunais para praticamente todos os estados da federação, mas só em um lugar, até hoje, por enquanto, só no Rio de Janeiro, que vingou uma Lava Jato pujante, uma Lava Jato muito forte. Isso porque quando você mantém muitas peças perto, existe uma sinergia, você consegue fazer a coisa funcionar. Então, na nossa visão, você espalhar peças pelo Brasil, isso não contribui de modo efetivo para a investigação e punição de corrupção. Espalhar as peças pelo Brasil diminui a responsabilização de corruptos, diminui a recuperação de valor desviado e impede que se forme a grande imagem e a imagem completa da corrupção brasileira, que é aquilo que a gente quer montar para que todas as pessoas envolvidas sejam responsabilizadas, para que o dinheiro seja recuperado. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que a gente tem feito sobre o desmonte do combate à corrupção, em conjunto com artigos publicados no jornal Gazeta do Povo. Vá lá, leia o artigo, siga essa sequência de textos, de vídeos, para que nós possamos discutir esses temas importantes e nos posicionar, ter uma participação ativa na vida pública. Obrigado a você por acompanhar isso e por se posicionar, e nós vamos dar sequência a isso nas próximas semanas. Um grande abraço. Um abraço a todos.